Olá, meus amigos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos, especialmente aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza, você pode contar com o Espírito Santo. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente é imbuído de uma fé, de uma convicção, de uma coragem indescritível. Porque Deus espera isso de cada um de nós. A vontade dele, a feitura da vontade dele. Não é porque Deus precise de nós para fazer isso ou fazer aquilo para ele. Não! É que Deus quer que nós manifestemos a fé nele, a nossa crença nele. E isso só é possível com a obediência a ele. Obediência à sua palavra, claro. Então, ele nos dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê a coragem, a fé, a força, o vigor, o poder, para que nós venhamos executar a vontade dele. Porque para fazer a vontade dele, tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita força de vontade. Tem que querer mesmo. Como foi o caso do próprio Jesus, que negou-se a si mesmo, fez-se servo para poder servir ao Pai. E gemeu, urrou, mas executou a vontade do Pai. Por isso que o seu nome é sobre todos os nomes. Por isso é que todo joelho nos céus, na terra e no inferno, todo joelho se dobrará perante o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer a pessoa creia, não creia, um dia ela vai dobrar os joelhos, vai reconhecê-lo verdadeiramente como um único Senhor. Mas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, a gente tem obrigatoriamente que negar a nossa vontade. Das duas, uma. Ou você faz a vontade de Deus e contraria a sua carne, ou você faz a vontade da carne e contraria a vontade de Deus. Isso é uma guerra que todos nós vivemos constantemente, diariamente, mesmo tendo o Espírito Santo. É claro, quando você tem o Espírito Santo, ele guia, ele conscientiza, ele mostra o que ele quer. E é óbvio que você vai obedecer ou vai resistir. Quando obedece, então é só correr para o abraço. Mas, o abraço de Deus. Mas quando não obedece, então a coisa pega. Por exemplo, só a título de exemplo, Adão e Eva. Eva desobedeceu a palavra de Deus. Olha o que deu. A humanidade. Aí talvez você diga assim, mas eu não tenho culpa que Eva caiu, eu tô pagando por ela. Não, você faria a mesma coisa. Não, bispo, eu não faria, de jeito nenhum. Você faria, eu faria, todos nós faríamos. Veja só o caso de Sara. Sara deu ouvidos à voz do coração e ficou tentando Abraão. Abraão, você tem que gerar um filho para mim, você tem que gerar um filho para mim. E ela, então,
tentou tanto Abraão que Abraão, desobedeceu a Deus. Ele foi à frente. Ele atendeu a voz de Sara e ele teve um filho com a sua serva, que com certeza até hoje faz esses problemas todos que nós enfrentamos. Agar teve um filho chamado Ismael. Ismael hoje é o pai dos árabes. O pai dos árabes. Sara deu à luz a Isaac. Isaac veio a ser o pai dos judeus, dos hebreus. Olha só o problema que ela causou, que Sara causou, e a desobediência de Abraão, que deu ouvidos à voz do coração. Então, amiga e amigo, todos nós estamos sujeitos a ouvir a voz do coração, a voz da carne. Nós todos estamos na mesma situação de Eva, de Abraão, de Sara, etc. E as consequências são desastrosas. Desastrosas. A coisa foi tão feia no caso de Abraão e Sara, que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa da sua desobediência. Ele se apressou e fez o que não deveria ter feito. Quer dizer, ou você ouve e obedece à voz de Deus, ou você ouve e obedece à sua própria voz, a voz do seu coração, que por trás da voz do coração tem quem? O diabo, a voz do diabo, que é a inspiração do diabo. Nós falamos que Paulo fala, né, que o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos das pessoas. Quer dizer, as pessoas têm os seus entendimentos cegados pelo mal. Cegados pelo mal. E o mal cega o entendimento, mas não cega o coração, porque o coração está disponível para servi-lo. E é isso que dá o problema. As consequências são dramáticas, cruéis. Então, amiga e amigo, Jesus disse com clareza, com perfeição, as seguintes palavras: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras palavras, aqui Jesus está dizendo, não tem jeito. Só existem dois senhores neste mundo vil. O único Senhor, que é o verdadeiro Deus, mas o outro que se faz Senhor e que realmente é obedecido, que é o diabo, que instiga, que fala no coração, que estimula o coração a querer, desejar, cobiçar, invejar, ficar em ciúme, enfim. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo aqui, só existem dois senhores. Mas, claro, só um é o Senhor, que é Deus. Mas existe o Senhor neste mundo. Existe outro Senhor neste mundo, que é o diabo. Por isso que Jesus veio aqui no mundo. Ele veio dar a vida dele para trazer as pessoas que servem o diabo para servir ao Pai.
Por isso que ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está elegendo Deus como Senhor na sua vida, como governo na sua vida. Quem não busca ou quem não acha o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza vai servir a Satanás de um jeito ou de outro, querendo ou não querendo, crendo ou não crendo, crendo ou não crendo, gostando ou não gostando. Não tem jeito. Essa é a realidade. Jesus está dizendo aqui com clareza, só dois senhores, quer dizer, neste mundo, mas é claro que ele está aqui neste mundo com o reino de Deus disponível para aqueles que querem servi-lo. Mas também existe o reino do inferno, o reino do diabo aqui neste mundo, que as pessoas, que a maioria segue. A maioria segue. Por quê? Porque não é que elas queiram seguir o diabo, mas seguindo a voz do seu coração, estará seguindo a voz do diabo, que vai com certeza usar o seu coração, como fez com Eva, como fez com a Sara e inclusive Abraão. O diabo falou com Abraão. Deus falou com Abraão, mas o diabo também falou com Abraão, através de quem? De Sara. E nós temos hoje esse grande problema. Ora, amiga e amigo, é muito importante que você saiba que quando a gente serve a Deus, é óbvio que Deus nos dá as condições necessárias para servi-lo. Porque eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não toco em Deus. Mas, para isso, ele me deu o Espírito dele, a mente dele, a mente de Cristo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala no nosso intelecto. O Espírito Santo fala e dá a orientação, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. E quando ele fala, ele não deixa dúvida. Então Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão. Ele fala também com a gente, na pessoa do Espírito Santo. A mesma voz que Abraão ouviu é a voz que nós também ouvimos quando somos humildes em espírito, como quando nós somos crianças, como crianças inocentes. Nós damos ouvidos à voz de Deus, à palavra dele, e obedecemos. Ora, Jesus está falando aqui, ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Se você serve ao Senhor, o Espírito Santo lhe dá condições, coragem, fé para você fazê-lo com perfeição. Se você não serve, com certeza você vai servir a si mesmo ou indiretamente ao diabo, que é Mamon. Aqui, Mamon, a gente sabe que é um símbolo do rei, da glória, do dinheiro, da ostentação, o dinheiro, o poder, a riqueza. Mas este Mamon, no fundo, é o diabo. É o diabo. Quem serve a Mamon é escravo de Mamon. E o que é que você prefere ser? Escravo de Mamon ou escravo de Deus? Servo de Deus. Deus não nos chama de escravo, mas servo. E isso só depende de você, é a sua cabeça que vai decidir. Se você der ouvidos ao seu coração, você vê a história do cavalo e o diabo, né? Interessante essa história, né? Muito interessante. Mas é assim, é assim. A sua vida se restringe no serviço que você presta a um ou ao outro. Se eu sirvo a Deus, se eu sirvo o Senhor e Salvador Jesus Cristo, então eu tenho a garantia dele
Eu tenho a palavra dele que me dá segurança, que me dá apoio, que me dá esperança, que me dá convicção, certeza de que tudo que acontecer comigo será para o meu bem. Aí é como Paulo fala lá, dirigido pelo Espírito Santo, que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam ou servem a Deus. Amar a Deus é servi-lo. Servir a Deus é amá-lo. Então, minha amiga e meu amigo, talvez você reclame da sua vida, reclame dos teus problemas e fica lamentando, choramingando de um lado para o outro. Você pode mudar essa situação a partir do momento em que você decide obedecer à voz de Deus, mesmo contrariando as circunstâncias, mesmo contrariando este mundo, contrariando o seu próprio coração, os seus desejos. Você pode ter certeza que Deus vai garantir a vitória para você. Agora, se você não o serve, ele não pode fazer nada. Ele só tem direito de guardar e proteger aqueles que são dele, ou aqueles que vierem a ser dele. Porque ele sabe quem vai ser e quem não vai. Então, porque ele é Senhor, ele é o Senhor. Agora, quando a pessoa não serve, vira as costas para ele, como é que Deus vai abençoar um rebelde, uma rebelde? Não tem como, não existe. Então, fica aí essa meditação para todos nós, sempre que tivermos de fazer uma escolha, que essa escolha esteja pautada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, que é a vontade dele. A palavra de Deus que é a vontade dele. Se você começar a viver assim, começar com as suas atitudes, ainda que sejam pequeninas, insignificantes, mas você obedece, você vai se acostumando a servir àquele que é o Senhor e que vai proteger a sua vida, que vai fazer com que as coisas venham a acontecer. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quer dizer, sempre tem dois senhores. Ou você escolhe continuar servindo aquele que te dá uma vida desgraçada, ou você muda, vira a casaca e começa a servir aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Bem, diante disso, você pode, quando você lê o Novo Testamento, mesmo no Velho Testamento, você vai ver que existe sempre os dois lados. E você que escolhe o lado a servir. Se você optar por livre e espontânea vontade, fazer a vontade de Deus, você pode contar com ele. Tudo que ele prometeu vai acontecer na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.